estamos na casa de Deus e você é mais que vencedor. Mesmo com essa chuva, com o tempo, você deixou o seu conforto para vir na casa de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Deus vai responder às suas orações, às suas perguntas, e Deus também vai fazer o milagre na sua vida. Vamos fazer uma oração antes de entrar na palavra? Fica à vontade na presença de Deus. Pai amado, Pai santo e de poder, meu Deus e meu Rei, nos colocamos na Tua santa e doce presença, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão, um Deus que tem cuidado de nós, de nossas famílias, da nossa saúde, tem cuidado do nosso trabalho, da tua igreja, e nada tem nos faltado, conforme a tua palavra, Senhor. E nesse momento, Pai, queremos receber o alimento espiritual, que venha falar no nosso coração, venha impregnar na nossa alma, no nosso coração. Fala, Senhor, da tua vontade, fala, meu Pai, as tuas palavras, e que não sejam minhas palavras, mas tuas palavras. E, Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração, porque grandes maravilhas o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã presente nesta quarta-feira. Obrigado, Deus. Senhor, aqueles que ainda estão ao caminho, que o teu anjo, Pai, que os guarde de todo mal e os traga em segurança e paz, para escutar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. A igreja pode ficar à vontade. Eu estive orando a Deus a respeito da mensagem e o Espírito Santo falou comigo a respeito de sermos imitadores de Cristo. E eu revendo meu caderno, minhas anotações, eu acabei refazendo uma pregação que eu preguei 2 anos atrás aqui na igreja, que tem o seguinte título: se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitá-lo. Alguém lembra dessa mensagem? Nós temos no nosso cérebro uma tal de memória RAM. É tipo um disco rígido, onde nós guardamos nossas lembranças, nossas memórias, tudo aquilo que é a respeito da nossa infância, da nossa juventude, acontecimentos que impactaram a nossa vida. Mas com o passar do tempo, muitas vezes com o passar dos anos, alguns vírus começam a entrar nessa nossa memória RAM e começa a danificar nossa memória, começa a deletar informações. E por isso que Deus, Ele tem o maior antivírus do mundo, que é o Espírito Santo de Deus. E esse antivírus você tem que ter no seu computador, na tua alma, no teu coração, porque se tratando da palavra de Deus, Deus não vai deixar nenhuma informação se perder na sua vida. Paulo, certa vez, ele escreveu no livro de Filipenses 3:1 a seguinte frase: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, repetir uma pregação ou repetir
parte da pregação, Deus está preocupado com a sua vida e com a sua alma. E Ele vai repetir muitas vezes que for necessário para te lembrar da palavra dele. Então tem o seguinte título: se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitar. E eu tenho observado na mídia, nos canais de comunicação em geral, um poder sobrenatural que a mídia tem sobre o ser humano, de influenciar o ser humano em todos os aspectos, através de uma novela, através de um seriado, através de um filme, através de um reality show, através de uma entrevista. A mídia, ela mostra uma tendência muito grande. Tudo que passa na televisão, principalmente na televisão, o povo é influenciado. Se mostra um corte de cabelo tipo do Neymar, todo mundo quer cortar o mesmo corte de cabelo. Se mostra uma tendência de moda, a população em geral, principalmente nas mulheres, porque tal atriz vestiu uma roupa X, e isso é fato, isso você vê no dia a dia. Como os canais de televisão, a mídia em geral, pode ser uma revista, pode ser um rádio, pode ser uma televisão, eles têm esse poder sobrenatural. Mas a influência que eu quero falar hoje é uma influência referente ao espírito, é uma influência religiosa ou espiritual. Você já ouviu falar de uma frase que diz assim: eu também sou filho de Deus? Ou, o que importa é que todos os caminhos levam a Deus, não importa a religião, mas todos os caminhos levam a Deus. Eu já vi essa frase muitas vezes em programa de TV, aonde se mostra uma influência que não importa o seu pecado, não importa o seu erro, o importante é que Deus é amor e Deus sempre vai perdoar. E esta influência, ela tem ganhado milhares ou milhões de seguidores. Por quê? As pessoas, elas querem ser filhos de Deus, mas não querem ter compromisso com o Criador. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Muitos caminhos são enganosos. E a mídia tem persuadido a pessoas a acreditar nessa filosofia, que todas as religiões levam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca algumas exigências. Não é eu, é a palavra de Deus que fala e coloca exigências para que nós sejamos filhos de Deus. A primeira está no livro de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu vou adiantar um pouco, porque a pregação é um pouco grande. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. João capítulo 1, versículo 12. Primeiro eu vou ler esses dois versículos. João capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Diz assim: mas a todos o quanto receberam,
primeira, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto, nós temos que conhecer o Senhor Jesus, aceitá-lo na nossa vida como Senhor e Salvador. Antes de conhecermos Jesus, nós somos criaturas de Deus, não somos filhos de Deus, somos considerados criaturas de Deus. A própria palavra diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você tem que primeiro aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que crer, acreditar na sua mente, na sua alma, no seu coração, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele veio para nos purificar de todo o pecado e nos dar a vida eterna. A partir daí, você já começa a ser chamado de filho de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você sabe que, para o filho, um modelo de imitação é o pai. A maior agência socializadora é a família, que tem um papel fundamental na construção da estrutura do ser humano, seja a figura materna ou paterna. Você, pai, você, mãe, você é um espelho para o seu filho ou para os seus filhos. Ele assimila tudo o que o pai e o que a mãe faz e acaba imitando. E é interessante que o filho, ele acaba imitando o pai em diversos aspectos. Às vezes na profissão que o pai segue, às vezes ele imita o pai no jeito de falar, no jeito de andar, de se expressar, e até nas preferências pessoais de comida, de tipo de música. Porque o pai e a mãe é um espelho para o filho, e o filho tem fortes tendências de imitar pai, ou seja, a mãe. Só que aí tem um detalhe: o filho ele tem fortes tendências em imitar o pai e a mãe, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins. Você pode transferir para os seus filhos coisas boas e coisas ruins. Você pode transferir atitudes boas e atitudes ruins. Você pode transferir para o seu filho experiências boas ou experiências ruins. Você é um espelho para a sua família. Então, nós temos que ter muito cuidado no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, porque as nossas atitudes vão mostrar quem realmente nós somos. Você é um espelho para a sua família. Os seus filhos nos observam e têm fortes tendências em fazer o que nós fazemos. Se fazemos coisas boas, amém. Se fazemos coisas ruins, vamos corrigir, porque não queremos que nossos filhos cometam os mesmos erros e pecados que nós fizemos. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitá-lo. Paulo ele insiste no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu fico admirado com a fala de Paulo, porque você tem que ter muita ousadia para você falar: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo, ou eu sou de Cristo, porque Cristo é perfeito e nele não há falha. Eu acredito que
Paulo se esforçava sobremaneira para que ele fosse um verdadeiro imitador de Cristo. E para nós sermos imitadores de Cristo ou imitadores de Deus, nós temos que conhecer a personalidade de Deus. Nós temos que conhecer características de Deus, as qualidades de Deus. Para você imitar alguém, você tem que conhecer aquela pessoa. E eu vou citar algumas qualidades de Deus, porque Deus é perfeito. E se nós fôssemos falar de todas as qualidades de Deus, nós iríamos ficar a noite inteira falando de Deus, porque Deus é infinito em qualidades. Glórias a Deus. Deus é uma pessoa que tem muitas qualidades, e uma das suas qualidades, Deus, ele é um Deus de projeto. Eu tenho que colocar o óculos e tirar até um dia. Deus é um Deus de projeto. Amém. Ele projetou. Tudo que Deus fez foi em torno de projetos. Quando ele criou, ele projetou a terra, foi através de projeto para a terra, a criação do homem e para a salvação. Deus trabalhou com projetos a sua vida inteira. Amém. Ele também projetou a vida eterna, e hoje ela se faz presente na nossa vida. E nesse momento o Espírito Santo ele perguntou para mim assim: quais são os projetos da sua vida? Aonde que você quer chegar? O que você quer ser? O que você quer construir? Qual é o projeto que você tem para você e para a sua família? Nós temos que ter um projeto de Deus na nossa vida. Nós temos que ter um objetivo de Deus na nossa vida, um foco a alcançar. Porque Deus, Ele te deu sonhos e te deu projetos na sua vida. Então Ele quer que nós tenhamos na nossa vida algo a alcançar, um objetivo de vida. Aleluia. Nós não estamos aqui simplesmente para viver e para morrer. Você está aqui para conquistar e para alcançar a bênçãos de Deus. Aleluia. Deus também é um Deus de organização e prioridades. Deus, Ele tem uma forma de trabalhar organizada. Quando Ele criou a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Em Gênesis 1:3, ele diz assim: haja luz e houve luz. Você já percebeu o desespero quando acontece um apagão no bairro, na cidade? As pessoas ficam desesperadas, procurando uma lanterna, uma vela. Tem gente que acende até os farol do carro para clarear. Porque na luz você não enxerga nada, você não vê nada, não constrói nada, não organiza nada. Além da falta de luz trazer medo e desespero. Então Deus, na sua prioridade, Ele criou a luz. Você já tentou achar algo num quarto sem luz? Você vai tropeçar em tudo quanto é móveis, pode cair e se machucar, mas você não faz nada sem luz. E isso foi uma prioridade de Deus. Deus é uma pessoa organizada, que gosta de fazer as coisas no seu cronograma, no tempo certo, na hora certa. Deus continuou fazendo separação de luzes e trevas, e fez dia e noite. E Ele fez os céus, fez a porção seca da terra, e fez árvores frutíferas. E das árvores Ele fez sementes, que dessem cada um seu fruto. E Deus fez os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Fez os animais, peixes e aves. E depois de Deus ter feito tudo isso, de ter preparado a terra, Deus fez o homem e colocou para dominar tudo isso. Gênesis 1:28. Na verdade, houve uma grande organização de Deus e prioridade. Você já viu uma pessoa construir uma casa sem teto e morar? Deus preparou tudo, deixou do bom e do melhor para colocar o homem sobre o jardim do Éden. Deus, Ele trabalha com prioridades.
Aleluia. Observando essa prioridade que Jesus fez, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que ter essa prioridade na nossa vida, buscar o nosso crescimento espiritual, buscar a santificação e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Infelizmente, no mundo, ou até nas igrejas, muitas pessoas estão fazendo uma inversão de prioridades. As pessoas buscam bens materiais, buscam curas, buscam casas, carro, emprego, a conversão da família, se a família vem para a igreja ou não, e depois buscam a Deus. Eu tenho que ter uma visão espiritual em Deus, eu tenho que ter um objetivo em Deus, um foco em Deus, independente se eu vou ser curado ou não, independente se Deus vai me prosperar ou não, independente se a minha família vai vir para a igreja ou não, eu tenho que ter um foco em Deus. Eu tenho que ter o objetivo de buscar a Deus por amor, sem interesse em troca, porque Deus ele nos observa nas nossas atitudes, e quando Deus vê isso no nosso coração, o coração de Deus se alegra e as outras coisas começam a fluir na nossa vida, começa a ser acrescentada na nossa vida, porque Deus não faz troca, Deus não faz barganha. Ele quer que você venha por amor e não por interesse. Mas acontece muito no mundo aí fora, e até nas igrejas também, pessoas que buscam a bênção para depois buscar o abençoador. Então nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus vai acrescentar. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Terceiro qualidade de Deus que nós devemos imitá-lo. Deus é um Deus de preparação. Quando Deus faz algo, quando Deus projeta algo para executar, Ele faz uma preparação primeiro, para que aquilo aconteça conforme a sua vontade. Quando o Senhor Jesus foi um projeto de Deus para vir na terra, Deus começou a preparar a vinda do Messias, e isso aconteceu 1000 anos antes, lá no livro de Isaías, que já dizia sobre a vinda de Jesus. Isaías 53, do 3 ao 7, não precisa abrir. Zacarias também, 12, versículo 10, já falava sobre o Senhor Jesus. Em Mateus 3, o próprio João Batista já dizia: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. No versículo 11 ele diz assim: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a vinda de Jesus houve um preparo. Deus se preocupou em anunciar, em profetizar, em preparar a vinda de Jesus. Ele já era aguardado através das profecias, e Deus fez esse preparo. E na nossa vida tem que ter essa qualidade, esse preparo, em todas as áreas da nossa vida. No preparo, muitas vezes, de uma esposa, de um marido, de um emprego, de uma entrevista, um preparo para o vestibular, preparo para você adquirir algo. Você não pode sair por aí comprando tudo e de todos, porque vai chegar uma hora que você está mais devendo do que você comprou, e no fim você vai ter dinheiro para pagar. Então tem que ter uma análise, tem que ter um preparo, tem que ter conversa, um diálogo, para ver se é prioridade na sua vida. Em tudo tem que ter um preparo, até na mensagem de Deus. Deus quer que nós preparamos. Pelo menos comigo é assim. Deus ele
Ele gosta de usar o seu Espírito Santo, mas Ele quer que nós também tenhamos conhecimento da palavra. Aleluia. Até ontem eu fiquei admirado, eu comecei a estudar a vida de Tito Flávio Joséfo, porque, não saindo da pregação, a ciência não acredita na existência de Jesus. E na verdade nós não temos provas concretas, é uma coisa abstrata, é pela fé que nós acreditamos. E esse historiador, ele era filho de fariseu, ele viveu na época de Jesus de 67 ao ano 100 de Cristo, e era um historiador que escreveu algumas coisas sobre a destruição do templo no ano 70, e ele escreveu algumas coisas de Jesus, e escreveu também de Herodes. E uma que foi interessante, ele fala assim, Herodes saiu com vestes de prata. Isso eu pesquisei na internet, mas também não dá para se acreditar em tudo que se escreve, mas há uma ligação muito forte sobre o que Lucas escreveu. E ele tinha vestes de prata que, ao olhar, ofuscava a vista. E a multidão começou a gritar: esse homem é imortal. E no momento que a multidão gritava, ele começou a ter dores muito fortes no estômago. E como ele se agachou no palácio, e levaram ele para dentro, e depois de 5 dias ele faleceu. A história bíblica diz que ele morreu comido de bicho, mas a coincidência é muito grande dos relatos. A Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, e por isso ele morreu comido de bicho, Então, se tem uma veracidade tão grande na Bíblia, porque há relatos paralelos que falam algumas coisas da história da Bíblia, e umas que os historiadores estão dando credibilidade é desse Tito Flávio Joséfo, Ele fala de Jesus também. Então a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira. Glórias a Deus. Não tem como contestar. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tem a qualidade de ser um Deus de estrutura. Deus, ele sendo tão poderoso, pela sua voz as coisas acontecem. Ele não trabalha sozinho. Deus, ele trabalha com estrutura. O reino de Deus, ele consiste em anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus tem o Espírito Santo e o Senhor Jesus, cada um com a sua função, Aleluia. demonstrando ordem e estrutura. Deus não gosta de trabalhar sozinho, Ele gosta de trabalhar no coletivo, trabalhar com estrutura. Ele usa os anjos, Ele usa o Espírito Santo, Ele usa o Senhor Jesus na nossa vida. Em Êxodo, no capítulo 18, versículo 13, aconteceu um fato interessante. Moisés, ele estava conduzindo mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. E ele era um homem chamado de Deus, um homem para conduzir até a terra prometida. Só que naquela multidão começou a aparecer muitas causas para Moisés julgar. Coisas pequenas, briguinhas, no meio de 1 milhão de pessoas que tinham crianças, tinham adultos, mulheres. E o que aconteceu? Moisés não tinha mais tempo para o trabalho de Deus. Ele ficava julgando, era um caso aqui, daqui 10 minutos, e o seu sogro, Jetro, foi usado pelo Espírito Santo. E ele disse o seguinte para Moisés: Moisés, não é bom que governe só esta multidão. Escolhe homens capazes para julgar as causas mais simples, para te aliviar, senão você desfalecerá. Igreja, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós temos uma estrutura, nós temos o Pai, o Filho
e o Espírito Santo na nossa Glória a vida. Deus. Então nunca você vai estar sozinho. E além disso, tem os irmãos que Deus coloca ao teu lado para te Obrigado, ajudar, para te orientar, para te consolar, porque nós somos uma estrutura de Deus aqui. Aleluia. E Deus gosta de trabalhar com cada um de nós, como Ele fez na vida de Moisés. Moisés escutou a voz do seu sogro e arrumou homens de Deus que começaram a julgar o povo, para que ele tivesse tempo para as coisas de Deus. Aleluia. Deus também tem a qualidade da execução. Deus, ele não trabalha só com projeto, só no abstrato. Ele faz o projeto e executa também. Ele projetou o mundo e o fez. Ele projetou a salvação e fez a eternidade. Deus quer que nós temos projeto, e projeto segue com execução. Aleluia. Deus nos deu tantos sonhos, e os nossos sonhos viraram projetos, e Deus quer que nós os colocamos em prática. Os nossos sonhos podem se tornar em realidade, porque Deus nos ajuda, Deus nos fortalece e nos dá condições. Amém. Então, muitas vezes nós começamos um projeto e já paramos no meio do caminho. E Deus não quer que nós fazemos muitos projetos, mas que nós fazemos um projeto de Deus e vamos até o fim. Aleluia. Porque aí Deus vai abençoar e vai fazer o seu sonho se transformar em realidade. Glória a Deus. Então Deus quer que você saia do sonho, do projeto e coloque em execução. Amém. E Ele vai te abençoar. Porque os projetos, os sonhos de Deus são também bênçãos na nossa vida. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor e nós devemos ter os pés no chão, porque a gente pode acabar em loucura muitas vezes quando nós temos sonhos utópicos, coisas que são irrealizáveis. E um certo irmão, ele sonhava que ele ia ter um avião, mas Deus pode dar um avião, mas nós temos que ter o pé no chão, começar com uma bicicleta, depois um fusquinha, e a pessoa sonha tanto. E teve um que parou no manicômio porque ele falava que ele tinha tantas empresas, que ele era empresário. Você ficava até meio tantã, porque ele acreditava tanto no seu sonho, um sonho utópico, que ele acabou sendo internado. Então, nós temos o pé no chão, mas Deus é a nossa fortaleza. Glória a Ele Deus. é a nossa execução na nossa vida. Amém, Deus. Então o seu projeto não é um sonho, o seu projeto vai ser realidade. Aleluia. Aleluia. Deus também trabalha com qualidade. Deus tem esse item qualidade. E não só qualidade em tudo, porque nós temos que fazer da melhor maneira para Deus. Eu lembro na firma que eu trabalho, que todo ano tem uma tal de ISO 9000, 9001, 9002, é um certificado que é feito auditorias internacionais e nacionais, para que possa liberar um certificado que o seu produto é bom, ele é feito da melhor qualidade e com preço menor. E até para você continuar exportando, você precisa de certificado. E Deus também quer que nós tenhamos essa qualidade, esse certificado na nossa vida. A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se tratando de Deus, nós temos que fazer o melhor, ou tentar fazer o melhor para Deus. Jeremias 48, ele chama atenção muito forte. Ele diz assim: maldito é aquele que fizer a minha obra, a obra do Senhor, relaxadamente. Principalmente na obra de Deus, tem que dar o melhor para Deus. Você tem que se esforçar no seu melhor, para que a obra seja feita da vontade de Deus. Jesus disse, Mateus 5,48: sede perfeitos como o meu Pai no céu é perfeito. Amém. Deus, Ele tem a qualidade da transformação. Deus é o maior especialista
em transformar caos em bênção. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. E Deus colocou a mão e fez o paraíso. Deus, ele tem o dom de transformar tudo que é errado em certo. Glória a Deus. Ele pegou o homem, o ser humano, que era miserável e perfeito, cheio de erros e pecados, da imundícia do mundo, e o fez filho de Deus, merecedor da vida eterna. Aleluia. E Deus tem essa palavra profética na sua vida, que você também é um instrumento de transformação. Aleluia. Você tem o poder de transformar as brigas, as discórdias, as confusões em arrependimento, Aleluia. em perdão. Aleluia. Deus quer te fazer esse instrumento no seu serviço, na sua família. Você não está lá por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai fazer das discórdias, vai fazer de perdões, arrependimento. Aleluia. Deus vai transformar tudo aquilo que está errado no certo. Aleluia. E pode te usar. Quanto menos você esperar, Deus vai te colocar numa situação que você vai ter que tomar uma atitude na sua vida. Glória a Deus. Deus coloca suas mãos e transforma. E Deus também, eu quero terminar essa mensagem com a qualidade do sentimento. João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 2,9, 1 João 2, versículo 9: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Deus, ele trabalha com sentimentos, com a misericórdia. Deus, ele ama e ele manifesta o perdão, ele manifesta a misericórdia e a compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar da pessoa, é você sentir o que ela está sentindo, é você se compadecer da situação dela. Aleluia. E hoje em dia não dá para entender como tantas pessoas guardam rancor, ódio. Segundo a medicina, o que mais causa doenças psicossomáticas, pastor, é a falta de perdão, é você não liberar perdão. A pessoa que não libera perdão, ela acaba entrando em depressão, ela acaba tendo problemas de úlcera, gastrite, problemas emocionais, e isso eles estão comprovando através da medicina. Liberar perdão é você nascer de novo, é você ter um reencontro com Deus, com o Espírito Santo. E Deus, ele trabalha com sentimentos. Os sentimentos têm que ser verdadeiros. Nós temos que perdoar não só de palavra, porque é fácil perdoar de palavra, mas nós temos que perdoar de atitude. A Bíblia diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis antigas. Eis que faço coisa nova. Porventura não vê a luz? E muitas vezes a gente fica mexendo lá no fundo do baú, coisas lá do passado, coisas lá que já morreram, que já está enterrado, e acaba trazendo à tona, trazendo contenda, trazendo briga, e acabando trazendo desentendimento e até separação. Deus quer o sentimento, a qualidade do sentimento totalmente na nossa vida. Aleluia. E pode ser no seu trabalho, na sua família, na sua escola, onde você estiver, Deus vai te usar como instrumento Aleluia, de Deus. transformação, de causa e bênção. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus falou no seu coração. Amém, Senhor. Eu quero fazer uma oração
Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque falou no nosso coração, falou comigo também. Meu Deus, que nós possamos sair hoje daqui, renovado pelo teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos realmente ser imitadores de Cristo, como a tua palavra diz, meu Pai. E nos fortalece nos momentos difíceis de fraqueza. Pai, nos mostre os nossos erros, os nossos pecados, Pai, e nos corrige, Em nome de Jesus. mesmo sendo muitas vezes um pouco doloroso. Mas quem é o pai que não corrige o filho que ama? Aleluia. Pai, então guarda a nossa vida, guarda a nossa família, nos guarda de todo o mal, Senhor, e nos ajuda a cada dia a ter as suas qualidades, a sua personalidade, o seu amor. Pai, procuramos a tua perfeição, só que nunca chegaremos porque somos imperfeitos, mas no momento que o Senhor nos levar para o céu, aí sim seremos perfeitos. Então, Senhor, Aleluia. perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda a caminhar, porque grandes são as pedradas e os espinhos, mas em tudo, Pai, não te negamos, porque nós somos mais que vencedores pelo teu nome e pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Amém. Pai, obrigado Graças. pelos dízimos e ofertas na tua casa. Abençoa e multiplica. Abençoa, Pai, os teus dizimistas e ofertantes, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, que o Senhor tenha condições, que a tua obra seja manifestada nessas vidas, para que possamos ajudar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica. Ficha de geração. Amém. Messias. Ó Deus amado, Deus santo e de poder, coloco diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração representados, Pai, pela uma carta, pela uma foto, pela uma chave. O Senhor conhece o levantar, o deitar de cada um. Tu sabes, Senhor, as condições. Então, meu Deus, do alto céu, venha sobre essas pessoas a tua bênção, a tua cura, Pai. Que portas se abram de emprego, curas sejam feitas, pessoas sejam libertas. Meu Pai, eu profetizo e coloco pela unção do Espírito Santo que eles são mais que vencedores em Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a sublime consolação do Espírito Santo esteja em nossas vidas, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu tô travando. Aqui, ó. É.